Eu quero voltar ao tema aqui, que ficou algumas coisas para trás. Eu quero ler aqui, por exemplo, João 7,16. Diz: respondeu-lhe Jesus e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Está escrito: os judeus estavam admirados de sua doutrina. Jesus lhe ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Respondendo o senhor jurista que falou aqui sobre o Estado, assim por diante, o Estado não tem poder para falar nada sobre a igreja. Jesus Cristo disse: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Sempre houve confronto entre os profetas e o Estado, e é por isso que as igrejas, em cada geração, levavam os profetas até o Estado e depois matavam esses profetas. Aconteceu em cada geração. Se um país é laico, a Constituição diz que eu posso professar a minha fé, mas a Constituição não tem o direito de dizer qual é a minha fé. A Constituição diz: você pode professar a sua fé, mas ela não pode dizer qual é a minha fé. E um país laico, o Estado não deve se meter nesse assunto religioso. Isso cabe àqueles que são enviados por Deus para poder falar. Eu quero dizer aqui uma outra coisa. Quando nós estamos falando sobre doutrinas e sobre religiões, como eu disse, doutrina de Deus vem por meio de um profeta. Aqui está essa Bíblia é sua, não é? Sim, sim. Sim, esta Bíblia está aqui. O senhor que é dono dessa Bíblia não pode mostrar um versículo nesta Bíblia que veio por meio de uma igreja, ou que veio por meio de um sacerdote. O pastor Jeremias está ali. Ele também não pode puxar a sua Bíblia e mostrar isso. Todas as doutrinas desta Bíblia, quem deu? Os profetas. E aqui Jesus disse que ele veio trazer uma doutrina, e essa doutrina não era dele, não era a doutrina da Bíblia de Moisés. Jesus trouxe uma nova doutrina no seu tempo. E eles estavam admirados da doutrina que Jesus estava pregando. Agora, quando alguém vai falar sobre a palavra de Deus, o primeiro ponto é saber se esta pessoa é um verdadeiro sacerdote. Porque aqui está o pastor Jeremias, ele vai ter a palavra dele para responder. Agora, como que um homem se torna pastor? Pastor é alguém que está no sacerdócio. Pastor é uma responsabilidade da igreja. De acordo com Hebreus 5,4. Aqui está o missionário. Já vou voltar para ele. Mas o pastor é um cargo da igreja. Hebreus 5,4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como Arão foi chamado. Como que Arão foi chamado? Foi chamado por meio de um profeta chamado Moisés. Deus disse a Moisés: aí vem Arão, teu irmão, estabeleça ele como seu profeta. Ninguém pode ser um pastor, ninguém pode ser um apóstolo, ninguém pode ser um missionário, ou quer que seja, dentro do sacerdócio, a não ser aqueles que foram estabelecidos como Arão. Ele vai responder. Agora, o senhor disse que é missionário, está aqui para falar sobre doutrina. Está bem, mas um missionário é aquele que tem uma missão. Um apóstolo pode ser um missionário, um evangelista pode ser um missionário, um doutor pode ser um missionário, um profeta de igreja pode ser um missionário. Mas para existir missionário, então deve ter o quê? Deve ter um profeta. É um profeta que envia os seus missionários. Era Moisés que enviava os seus missionários. Era Jeremias que enviava os seus missionários. Era Jesus. Ou não era Jesus que enviava os seus missionários? Mateus capítulo 10. Sim. Eu vou concluir. Tem muita coisa que foi dito aqui que eu gostaria de responder. Mateus capítulo 10 diz que Jesus enviou os seus 12 apóstolos. Jesus enviou os seus 70 discípulos. E na Bíblia está escrito que Jesus, o apóstolo Paulo, o profeta Paulo, era quem enviava os seus discípulos. Timóteo, Tito, Silvano. Paulo dizia: Timóteo, pega essa carta e leia em todas as congregações. Tito, pega esta carta e leve para todas as congregações. Então, é um profeta mensageiro quem estabelece as doutrinas de Deus. É um profeta mensageiro, o senhor Jeremias, quem estabelece o sacerdócio. O senhor não pode vir aqui dizer que é um pastor sem passar por Hebreus 5,4. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando o idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25,6. E hoje nós somos resultado